Galera, hoje eu trago para vocês a análise da Samsung S90D, uma TV OLED com pontos quânticos, tecnologia QD OLED, proprietária da Samsung, traz excelente brilho e olha essas cores, volume de cor que enche os olhos e também um contraste de OLED, então aquele contraste infinito, com pretos bem profundos, então ela fecha aí todos os quesitos de qualidade de imagem. Fora isso, 4 portas HDMI 2.1, todas elas entregando até 144 Hz, afinal, aqui essa tela é 4K até 144 Hz, ótima para monitor, para você jogar com mais quadros. Tudo muito lindo, mas tem um porém. E ficou curioso aí para saber qual é esse porém, né? Então fica ao longo do vídeo que eu vou explicar. Lembrando que a S90D é a sucessora natural da S90C do ano passado, que tinha um desempenho excepcional pelo preço que custava, o que acaba sendo justamente o conceito aí de custo-benefício, mesmo sendo um produto caro para a realidade brasileira. E eu vou começar essa análise justamente falando pelo design, pela construção dessa TV. A unidade que a gente está testando aqui hoje é a de 55 polegadas, ela tem realmente um acabamento bacana, sendo que a base dela são 2 pezinhos aqui na parte central, com uma parte de plástico que cobre e dá uma impressão de plataforma. Eu não gosto muito desse acabamento, porque se você for colocar um soundbar em cima dela, atrapalha um pouco o comando da TV. Então, se você tiver uma bancada mais profunda, você pode botar o soundbar na frente e não em cima dessa base. São 7 centímetros da TV até a bancada, então para você ter uma ideia do tamanho do soundbar que pode caber ali. Falando um pouquinho da tela, as bordas são finas, trazendo pouca distração, e o acabamento atrás dela é metálico, sendo que a tela é extremamente fina, é realmente a OLED mais fina que eu já vi, impressiona muito. Na parte dos componentes, a gente tem uma parte plástica, que o acabamento não parece tão premium como, por exemplo, a OLED C4 da LG, que também é plástico, mas que parece ter um acabamento um pouco melhor. Já as portas e conexões que estão na parte de trás estão posicionadas num formato de L, onde a gente tem 2 portas USB na lateral e também tem 2 HDMI, como eu já falei, ambas 2.1, que conseguem passar 4K, 144 Hz, com HDR, então se você for usar como monitor, ambas funcionam, sendo que a HDMI 2, a segunda porta ali, também é eARC, então você tem ali a porta ideal para você plugar o seu soundbar ou mesmo um home theater, porque por ali você tem um retorno de áudio. Na parte inferior tem mais 2 portas HDMI, também 2.1, que também conseguem passar todos os sinais necessários. Você tem ainda uma porta Ethernet para cabo de rede, você tem uma saída óptica para áudio digital e você tem uma conexão para plugar a sua antena ali, para plugar a TV a cabo ou mesmo a antena do prédio para pegar canal aberto de televisão. Na parte de conexões, ainda tem Bluetooth 5.2 e o Wi-Fi 6, então você está bem coberto em termos de conectividade. Basicamente, ela traz o mesmo design do ano passado, com algumas pequenas diferenças, e é uma TV bem estável, que fica bem firme, apesar desses pés mais centrais, que são super fáceis de montar. Eles são de encaixe, não vai parafuso nenhum, só plugou, está montado, em poucos minutos você já está com a TV pronta para usar. Agora falando do sistema, aqui a gente tem o Tizen 2024. Ele foi repaginado, agora ele tem uma aba extra para você ter aqui o Descobrir, ao vivo e aplicativos. Então você tem aqui separado os conteúdos por aplicativo, a TV online, que é o Samsung TV Plus, que tem quase 100 canais de televisão, incluindo Casé TV e vários outros aqui para você assistir de graça, lembrando que você tem esse conteúdo em Full HD, e aí você tem que confiar no sistema de upscale da TV. Esse ano a Samsung não está mais chamando essas TVs de Smart TVs, ela está chamando de AI TVs pela evolução do AI. Nas TVs 8K isso é muito visível, porque elas passaram a ter até 512 redes neurais na QN900D e até 256 na QN800D que eu testei, e o link para essa review vai estar aqui na descrição. Já nas TVs 4K, como essa, o chip não evoluiu muito nesse sentido. Ele está mais rápido, mas são ainda 20 redes neurais aqui no processador Neo Quantum 4K AI Gen 2. Esse é o nome do chip, que deixa o sistema bem fluido, ele realmente está bem fluido para a navegação, e você tem esse Tizen que você já conhece, com algumas novidades. Então aqui as novidades são essas abas, e você continua tendo abas aqui do lado para jogos, para o Daily Plus, que é uma das novidades, que é onde está todas as aplicações de produtividade.
Então, para conectar num PC remoto, controles variados, para controlar remotamente também o seu PC, para entrar no pacote de aplicativos do Windows, tudo por aqui. E você tem o modo ambiente que vocês viram agora há pouco quando eu estava falando de design. Então essa classificação de conteúdo me agrada, além, óbvio, da parte de jogos que aqui você pode jogar na nuvem com várias aplicações, incluindo o Xbox Game Pass, que continua sendo exclusividade da Samsung. O sistema está bem fluido na parte de upscaling, ele está indo bem porque o processador é bom, então você consegue melhorar a imagem para até quase 4K sem gerar muitos artefatos, muitos blocos de conteúdo. Tá bacana, mas eu não senti uma evolução tão grande nesse sentido. Outra novidade é algumas features novas de AI. Por exemplo, o Auto AI Mode, que detecta o estilo de jogo que você está jogando e ajusta o painel. Então, se você está jogando um jogo de FPS, RTS, MMORPG ou corrida, ele vai entender o tipo de jogo e aí ele já tem pré-definições que, por inteligência artificial, ele vai ajustar brilho, contraste, enfim, todas as especificações para aquele estilo de jogo, para você não se preocupar em ter que setar as melhores configurações para o jogo que você está jogando. Isso dito, o sistema está mais rápido, mais responsivo. Quando você clica nos apps, eles abrem um pouco mais rápido, mas nada que chegue a impressionar muito em relação ao ano passado, ao menos não teve o mesmo nível de salto que teve nas TVs 8K. Tá, agora é o que vocês querem saber, qualidade de imagem. Primeiro a gente tem que explicar que esse é um painel QD OLED, então a gente tem a combinação de OLED com pontos quânticos, que é esse filtro de cor extra, e a gente tem a tecnologia OLED da Samsung, que ela traz o arranjo de subpixels RGB, ou seja, verde, vermelho e azul. A gente não tem aqui a mesma tecnologia da LG, que é o WOLED, que ainda tem um quarto subpixel branco, que quando você tem nos picos de brilho, ele ajuda a impulsionar esse brilho com o branco. Então, às vezes, o laranja fica um pouco mais desbotado ao natural. Aqui as cores, por ter essa tecnologia diferente, ficam mais saturadas. Então, por si só, você tem na TV da Samsung cores que são mais interessantes, um volume de cor aqui DCI-P3 que cobre 100% do volume e também cores precisas que batem ali no ponto da cor estar realmente dentro da curva que se espera. Então temos bons volumes de cores, mas óbvio, a gente tem um bom brilho. Em HDR aqui, quando a gente mede no modo filme, a gente chega perto dos 1200 nits aqui em 10% de janela. Então quando os efeitos, as explosões acontecem em uma pequena área da tela. Isso é um nível muito bom para HDR, pensando numa OLED. E em conteúdo SDR, que é o conteúdo com alcance dinâmico padrão, que é quando você assiste esportes na sua TV a cabo ou na sua TV aberta, quando você assiste novela, a gente tem picos de brilho aqui que chegam na área dos 500 nits. Então, obviamente, conteúdo com alcance dinâmico padrão sempre é mais baixo e quando a gente tem o HDR, a gente sempre tem um volume maior. Aqui a gente então tem bom brilho, boas cores e esse OLED aqui que tem esse contraste infinito, porque tem os pixels que se autoiluminam. É uma tecnologia inerente a todas as TVs OLED, não apenas a Samsung. Então a gente tem um ótimo nível de preto aqui, nada de cores pendendo para o cinza, é um preto bem profundo. E a gente também, detalhes nas áreas de sombra são muito legais nessa TV. E também a uniformidade de preto ao redor de todo o painel, que é excepcional nessa TV. Claro, a gente não tem blooming por aqui, porque isso é uma tecnologia que tem relação muito com as telas LCD, onde você tem um painel de retroiluminação. Então a gente não tem blooming, não tem os defeitos do LCD, mas a gente tem algumas características no OLED que às vezes acabam atrapalhando. Então você tem um painel de 144 Hz, você obviamente vai ver um filme que foi gravado em 24 Hz, e você tem aí a interpolação. Essa interpolação não vai jogar para 144 Hz. No máximo que ela vai jogar para 60 ou 120 Hz, e o processador consegue lidar muito bem com a interpolação aqui, fica muito bom. E o 144 Hz, como eu falei, é mais para jogo. Então você não tem essa questão de usar essa feature quando você está vendo filmes. Outra vantagem da OLED em relação às TVs de LED, ou seja, que tem o painel de retroiluminação, que tem a tecnologia de cristal líquido, é que em TVs como essa você não precisa ter o mesmo nível de brilho para entregar efeitos que realmente surpreendem, que fazem um HDR muito melhor, porque essa tecnologia consegue entregar alcance dinâmico, principalmente os highlights, mesmo com brilho mais baixo que outras tecnologias. Claro, a Samsung ainda peca por não trazer o Dolby Vision. Eu vou bater nessa tecla até o final dos meus dias.
realmente faria a diferença aqui, mas não faz tanto quando os níveis de brilho vão lá muito elevados. De qualquer forma, seria bom ter um HDR dinâmico da Dolby aqui, o Dolby Vision, mas ela tem o HDR10 Plus. O problema é que tem muito menos quantidade de conteúdo para consumir em HDR10 Plus que no Dolby Vision. Então, essa ainda é um pecado que a Samsung faz aqui. Outra vantagem que eu reparei nos meus testes é que o gerenciamento de reflexo aqui é incrível. A luz direta consegue ser bem difusa aqui, consegue ser bem diluída, apenas, e isso é bem notável, que quando você tem um grande foco de luz ali, você fica uma tinta meio rosa na tela, bem frontal, mas isso até é normal, porque também é uma característica das telas OLED. Tirando isso, ela tem uma película glossy aqui, ela não tem o acabamento fosco. O acabamento fosco vem na S95D, a irmã maior dela, que chegou esse ano no Brasil. A gente ainda não recebeu para análise, mas a S95D traz a tela mate, que é aquele acabamento fosco, que consegue gerenciar um pouco melhor. E ela também traz as conexões pelo One Connect. Então você tem a TV que tira as conexões do corpo da TV e bota num box separado, um hub de conexões que você liga para uma fibra ótica na TV. Então fica mais fácil de colocá-la bem rente à parede. Então ela tem suas vantagens em relação à S90D, que é mais custo-benefício, porém não é barata. De qualquer forma, isso dito, reflexo, controle de reflexo muito bom e ângulo de visão que também impressiona. Quando você olha essa TV na diagonal, ela realmente mantém as cores, mantém o nível de brilho até um ângulo bem extremo. Passou aí dos 70 graus, você já começa a ver uma queda, mas todo mundo que se sentar na frente dela para assistir um esporte, para assistir uma novela, se você reunir os amigos aí para ver o seu futebolzinho, a galera que sentar na ponta vai ter uma imagem muito parecida com a que sentar no meio, e isso também é muito bom. E claro, eu não posso deixar de mencionar que essa é uma TV que se adequa, idealmente, fica para um ambiente escuro, uma sala de TV onde você tem controle total da iluminação, porque esse nível de cores, brilho, contraste, faz os efeitos HDR ficarem incríveis. Poucas TVs que eu lembro de ter testado entregam um conteúdo em HDR tão bom. Talvez a G4, mas isso é papo para outro vídeo. A questão aqui é que, se ela é ideal para um ambiente escuro, ela não fica devendo em ambientes iluminados. A gente está chegando no momento histórico em que as OLEDs já podem ser usadas em uma sala bem iluminada, porque ela tem um bom controle aí de reflexo e ela tem um brilho bacana, e eu sempre falo que brilho combate o brilho incidente da sua janela, de luz direta, enfim. Então você precisa desses dois elementos para ter uma OLED numa sala bem iluminada, e a Samsung faz um check nos dois. E só para finalizar o quesito qualidade de imagem, essa TV vem com boa calibração de fábrica, aliás, muito boa, quase excelente. As cores vêm um pouquinho frias, mas você consegue ajustar facilmente ali no menu. E se você quiser uma calibração mais fácil ainda, aqui dentro no menu você tem a calibração inteligente, usando o SmartThings e o seu celular, segurando o celular firme na frente da tela, você consegue ajustar e calibrar ela. Então é uma boa pedida, pelo menos para você testar e ver se ela consegue entregar uma boa opção de cores nesse modo. Eu acho que isso vale a pena bastante para as pessoas que não têm o equipamento e querem deixar as cores mais de acordo com o gosto pessoal. Para os gamers, sabe aquela expressão um copo meio cheio ou meio vazio? Nada disso aqui. Aqui o copo transborda mesmo, todas as features, todas as opções, qualidade de imagem, tá tudo presente aqui na S90D. Então a gente tem aqui um painel 4K, 144 Hz, para usar como monitor, plugando na placa de vídeo, você vai jogar com alto FPS, com boa taxa de quadros, um jogo fluido e sem abrir mão da qualidade de imagem. Isso porque quando você pluga aqui um console, videogame, ele vai entender que você colocou aqui um dispositivo para games, vai adaptar automaticamente tanto imagem quanto som para o modo de jogos, ativando todas as tecnologias, por exemplo, do HDMI 2.1. Então você tem o ALLM, que é o modo de baixa latência automático, você tem aqui o VRR, que é Refresh Rate variável, sendo que ele traz aqui suporte ao FreeSync da AMD e também é compatível com o G-Sync da NVIDIA. Então todos os modos estão aqui para você jogar de forma fluida. E falando em fluido, aqui o tempo de resposta é de 1 milissegundo. Essa OLED é muito responsiva. Significa que a mudança de cor num pixel de cinza para cinza em 1 milissegundo é muito rápido, não vai ter aquele efeito fantasma. Jogos de corrida como esse, você não vai ter motion blur, a imagem vai ficar realmente fluida, muito bacana. Os comandos aqui no joystick também respondem muito rápido. Isso porque o input lag, ali jogando em 4K 60, fica na casa dos 10 milissegundos,
4K 120 um pouco mais de 5 milissegundos e subiu para 4K 144 no PC menos de 5 milissegundos. As respostas aos comandos são em tempo real, o que é excelente. Isso tudo dito, como eu falei, a tela é excepcional e você não tem perda de qualidade de imagem no modo de games. Inclusive ele tem o brilho sustentado. Quando você está jogando, algumas OLEDs tendem a cair o brilho, ficar mais escuras. Essa aqui não, ela sustenta muito bem, qualidade de imagem impecável na jogatina. Como ela tem um bom regenciamento de reflexo e um bom brilho em SDR, se você botar a TV na sala com o videogame num ambiente muito iluminado, vai dar conta do recado e vai entregar uma experiência muito bacana. E bora falar de áudio, pessoal. Eu sempre menciono nos vídeos que os áudios das TVs são bem mais ou menos. Isso porque áudio, speakers precisam de espaço para entregar boa qualidade. E as TVs estão cada vez mais finas e ainda mais as OLEDs. Essa aqui é finíssima. Apesar disso, tem um sistema 2.1, 3 speakers, que já tem um speaker dedicado para o grave. Então, o grave está presente. Curiosamente, o grave está aqui, está presente. São 40 watts de potência RMS, mas a gente tem uma qualidade de imagem nível melhor que a maioria dos cinemas do mundo. E o áudio que é meh. É um áudio mais ou menos. Então, para melhorar isso, ele pede uma soundbar ou um sistema de home theater, enfim. O áudio dela dá conta do recado, mas não é áudio potente que vai criar a mesma experiência de áudio que você tem de vídeo. Isso dito, a gente tem tecnologia aqui Dolby Atmos, então você também tem aqui o som em movimento, a tecnologia de som baseado em objetos da própria Samsung aqui dentro, e você tem algumas funções legais, porém você não tem pass-through de DTS. Isso significa o seguinte, você não tem suporte ao DTS nem pass-through. Então no Disney Plus, por exemplo, que já está suportando DTS em alguns filmes, você não vai ter, e nem pass-through se você botar uma soundbar. Então, para os saudosistas aí de DVD ou que tem Blu-ray, mídia física, acaba sendo um ponto a ser considerado na hora da compra. De qualquer forma, dentro das restrições dela, o volume é bacana, tem pouca distorção e ok, se você não preza tanto por um áudio de qualidade, ela com certeza dá conta do recado, mas se você quer realmente uma experiência de home cinema, uma soundbar aqui vai bem. Mas como eu falei na introdução desse vídeo, tem um porém. Essa TV aqui é QD OLED. No Brasil, a Samsung trouxe os formatos de 55, 77 e 83 polegadas. Por enquanto, não tem um dos mais queridos das pessoas hoje em dia, que é o de 65 polegadas. Quando eu fiz o meu vídeo na CES, eu fui informado que viriam para o Brasil os formatos de 42, 48 e eles não vieram. Lá fora ainda tem até, se eu não me engano, 97 polegadas. Isso dito, a Samsung usa dois tipos de painel nessa TV. Esse formato eu testei e vocês estão vendo a estrutura de pixels aí na tela. Essa estrutura é triangular com um pixel maior verde em cima e aí embaixo o pixel verde e vermelho, que é o famoso RGB. É a estrutura das telas QD OLED, ou seja, que casa com o que eu estou falando aqui. Porém, nos Estados Unidos e na Austrália, eu vi vários youtubers e reviewers falando que esses formatos vêm com WLED, ou seja, a Samsung pegou o painel da LG para fazer as telas de 42 e 48 e a de 83 polegadas. Então, nesses formatos, no maior formato e nos menores, que são mais dedicados, inclusive, para monitor, ela usou o painel da LG. Isso significa que tudo o que eu falei aqui não vale, porque a análise é totalmente diferente. Então esse é o porém. Você tem que cuidar na hora da compra. É muito fácil ver a estrutura de pixel da TV. Na verdade, você tem que ter uma tela branca com a câmera macro do seu celular, chega bem pertinho, ou às vezes até com o zoom da câmera do seu celular, você consegue ver a estrutura dos subpixels ali. E se tiver triangular, é o QD OLED, e se não tiver assim, tem uma estrutura diferente, com certeza é o WLED. Provavelmente algo equivalente a LG OLED C4. Mas aí, tudo que eu falei de volume de cor, de brilho, tudo isso muda. Então teria que fazer uma análise diferente para aquelas TVs. Então essa análise vale hoje para os padrões aqui de 55 e 77, eu não tenho certeza de 83, só testando. Isso é importante para você saber que a TV que você está comprando, se ela é ou não relacionada à minha análise, ou se não considere o que eu falei na hora da sua compra, beleza? Isso é importante mencionar. A Samsung deve trazer outros formatos para o Brasil.
Por isso que eu estou mencionando isso nesse vídeo. Pode ser que venham formatos de 48, 42, 65, 65 certamente será QD OLED, mas 42 e 48 tem que ser visto no Brasil. Óbvio que eu questionei a Samsung a respeito e eles falaram que eles não comentam questões relacionadas aos tipos de tela que eles usam nas suas TVs. Isso eles já me falaram no passado, quando eu perguntei de tela de VA. Isso é um padrão da marca, que são muitos mercados e eles podem fazer ajustes regionais. Agora que eu já passei por todos os pontos de qualidade de imagem, áudio, games, construção, a gente pode fazer uma conclusão mais fria. Mas antes, o preço. Essa TV aqui, no modelo de 55 polegadas, está variando entre R$ 6.900 e R$ 7.000, às vezes menos, às vezes mais. Depende aí de disponibilidade, depende de ofertas aí de varejo. É uma TV excelente, entrega conteúdo HDR. Eu não lembro de outra TV que consiga equilibrar todos os pontos, a não ser o OLED G4, que é ainda muito mais caro. Então a briga ficaria dela com a LG OLED G4. Ela está acima da C4. Eu não posso cravar quanto, porque eu realmente ainda não fiz a análise das TVs da LG. Mas ela realmente entrega uma ótima qualidade. Samsung vem evoluindo ano a ano e esse preço é caro. Então a análise se vale ou não a pena comprar vai depender do seu bolso mais do que qualquer outra coisa. Lembrando que disponível no Brasil os formatos de 55, 77 e 83. 83 eu não tenho certeza se com o mesmo painel. Bom brilho, cores excepcionais e o contraste típico do OLED. Então para um ambiente escuro que nem esse é realmente uma tela de cinema para ver filmes. Para um ambiente mais iluminado ela ainda se sai bem, mas aí você até tem soluções melhores em LED. Porém, hoje em dia você já pode usar uma OLED numa sala iluminada. Bom, galera, essa foi a minha análise da S90D. Deixa nos comentários o que vocês acharam. A gente troca ideia por ali. Tchau, tchau.